Olá, meninas e meninos. Hoje é história e eu vou falar o quê? Sobre o século XIX. O século XIX, o século das conquistas coloniais na África. E depois vou falar um pouco da descolonização. E também, no final da aula, eu vou falar sobre a Etiópia, que é considerado o berço da humanidade, tá? Olha só, no final do século XIX, o continente africano foi repartido quase que totalmente pelas principais potências europeias. Os únicos países africanos, só dois, que se mantiveram independentes foram a Libéria e a Etiópia. Libéria e Etiópia. Por que Libéria? Porque a Libéria foi ocupada pelos escravos libertos dos Estados Unidos. Então ninguém mexeu com ela. E a Etiópia? A Etiópia, que antes era chamada de Abissínia, que fica lá no chamado chifre da África, também não foi conquistada, não foi colonizada, tá? Depois eu vou falar bastante no final da aula sobre a Etiópia. Mas durante vários séculos, muito antes do século XIX, a África já tinha sido explorada por muitos colonizadores. No século XV, na época da expansão marítima europeia. Por que houve a expansão marítima europeia? Pela necessidade de encontrar novas rotas para chegar ao Oriente, a fonte das especiarias, tá? Porque antes eles iam para o Oriente pelo mar Mediterrâneo, mas depois eles queriam novas rotas, mais liberdade, né? Então, em 1415, com a tomada de Ceuta e com o estabelecimento de feitorias, os portugueses já ficaram na África. Eles começaram a explorar o litoral africano para chegar no Oriente, como aconteceu com Vasco da Gama. Então eles foram, primeiro foi Ceuta e depois eles foram estabelecendo feitorias até chegar no Oriente, tá? Bom, mas voltando ao século XIX. Em 1880, tá? Entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, diversos países europeus, principalmente a França e a Inglaterra, conseguiram dominar a maior parte do território africano, tá? Bom, mas em 1899 ocorreu no sul do continente uma guerra chamada Guerra dos Boers, que foi um confronto entre os Boers e os ingleses, lá no sul da África. Por que eles queriam, os ingleses, né? Começaram a brigar contra os Boers. Depois eu vou explicar quem eram os Boers. Eles queriam se apoderar das minas de ouro e diamantes encontradas recentemente, naquela época. Então, eles começaram a guerrear com os Boers, tá? E começaram em 1899, essa guerra. Em 1902, os ingleses saíram vitoriosos. Agora eu vou explicar quem eram esses Boers, tá? Eram descendentes dos colonizadores, tanto alemães como franceses, mas principalmente holandeses. Após a vitória dos ingleses, em 1902, houve um tratado e foi criada a União da África do Sul, tá? Que só ocorreria em 1910, tá? Assim, as repúblicas dos Boers, eles foram derrotados, foram anexadas ao Império Britânico. Por isso que na África do Sul se fala inglês, né? Foi lá que o Império Britânico derrotou os Boers, que eram os descendentes de todos esses colonizadores que eu falei. Mas a ocupação da África pelas potências europeias prosseguiu até depois da Segunda Guerra Mundial, quando então as colônias começaram a obter gradativamente sua independência, tá? Num processo que se chamou descolonização. Com exceção do Egito, que proclamou sua independência em 1922, e da África do Sul, que vocês já viram, que se tornou autônoma em 1910, as outras foram gradativamente descolonizadas.
Eu falei que só 2 países não foram colonizados, né? A Libéria e a Etiópia. Então, os outros foram... Toda a África foi gradativamente descolonizada. Olha só. Todos os territórios africanos começaram a obter realmente sua independência a partir de 1950. Mas essa descolonização não foi pacífica, embora não fosse através de guerras, né? Como no caso das colônias portuguesas e da Argélia, que tentaram seu domínio através do apoio político ou de outros vínculos, tá? Então, essas colônias portuguesas e argelinas, elas conseguiram a sua liberdade, a sua autonomia, tá? Os últimos países africanos que alcançaram sua independência, já na década de 1990, foram Namíbia e Eritreia, foram os últimos. Mas ainda existem vários territórios africanos ocupados por países europeus, como possessões espanholas em Marrocos, Ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, administradas até hoje pelo Reino Unido. E também tem as Ilhas Reunião e Maiote, tá? Que decidiram, elas próprias decidiram, através de um referendo, né, manter-se como parte da República Francesa, tá? Bom, a colonização e descolonização eu já falei, agora eu vou falar o seguinte, a pobreza da maioria dos países da África. Vocês sabem o que é IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quando a gente quer medir, né, o IDH de um país, a gente vê quantas escolas, quantos analfabetos, entra um monte de faculdades, entra um monte de itens para saber o IDH de um país. Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Para vocês terem uma ideia, das 42 nações com IDH muito baixo, porque assim, muito alto, baixo, muito baixo, tá? Das 42 nações com IDH muito baixo, 35 são africanas. Das 42, 35 são africanas. Só 7 não pertencem à África. Os IDHs mais baixos do mundo, tá? O pior IDH do mundo é Burundi, também faz parte da África, com 0,282, tá? A Somália, o Sudão do Sul, o Níger, Chad também tem IDH muito baixos. Só uma ilustração, sabe quem é que tem o maior IDH, os maiores IDHs do mundo? Primeiro, Suíça. Segundo, Noruega. Terceiro, Islândia, Hong Kong, Dinamarca, etc, etc, tá? Isso tem muito alto IDH. Agora, e o Brasil? O Brasil tem o IDH de 0,754, que é considerado alto. Não muito alto, mas alto, tá? Agora eu vou falar da Etiópia. Lembra que eu falei da Etiópia, que é considerado o berço das civilizações? Lá começou os primeiros seres, né, humanos. Olha só. Como eu falei, também fica no chamado chifre da África, tá? Que antes tinha o nome de Abissínia. Então, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África e um dos lugares mais conhecidos, mais estudados por cientistas sobre os traços mais antigos da humanidade. Lá é onde vão cientistas estudarem os traços mais antigos da humanidade, tá? Acreditando-se que a Etiópia é o lugar onde o Homo sapiens se originou, segundo os cientistas. O que é o Homo sapiens? É o ser que deu origem à espécie humana, tá? Depois de um processo evolutivo de milhares e milhares e milhões de anos. Há cerca de 200 mil anos atrás,
é que deve ter surgido o Homo sapiens, que vai dar origem à espécie humana, tá? Etiópia também aparece na Bíblia, no Gênesis, na Ilíada e na Odisseia de Homero. Agora eu vou falar uma coisa. Em 1974, foi descoberto, numa região da Etiópia, o famoso fóssil humano, ao qual recebeu o nome de Lucy. Todo mundo conhece. Lucy, que era uma jovem que teria vivido há mais de 3 milhões de anos lá na Etiópia e, segundo os arqueólogos, teria morrido ao cair de uma árvore quando dormia ou então caiu quando subia, tá? Ela recebeu um nome de Lucy. Sabe por quê? Porque a música dos Beatles, Lucy in the Sky of Diamond, Lucy no céu com diamantes, tocou muito repetidamente num gravador, no acampamento dos arqueólogos. Então, quando eles descobriram esse esqueleto, né, esse fóssil da Lucy, se inspiraram nessa música dos Beatles e deram o nome de Lucy, tá? Bom, houve também lá outras descobertas, por isso que dizem que lá onde surgiram os primeiros seres humanos, os primeiros... Então, houve descobertas de fósseis notáveis. Além de Lucy, também um fóssil notável como Ardi e outros. E até hoje continuam estudando lá as descobertas arqueológicas. Bom, ainda falando da Etiópia, no início da década de 1980, a Etiópia passou um período de muita fome. Pra vocês terem uma ideia, afetou 8 milhões de pessoas na Etiópia e acredita-se que levou à morte mais de 1 milhão de pessoas com fome. Agora, qual foi o principal motivo dessa fome? Foi a retirada da ajuda da União Soviética, tá? Dada antes de Gorbachev, que antes, né, os países que aderiram ao socialismo recebiam ajuda da União Soviética e depois deixaram de receber essa ajuda, tá? Então, marcou a falta dessa ajuda da União Soviética, marcou grande redução na ajuda dos países do bloco socialista, tá? Bom, ainda falando da Etiópia, a população da Etiópia contém mais de 80 grupos étnicos e tem mais de 90 línguas faladas no país, mas o inglês é mais falado e é um meio de ensino nas escolas. Em 2009, a Etiópia recebeu mais de 135 mil refugiados. Foram de lá, da Somália, da Eritreia, do Sudão. Tá? A maioria era desses países. E o governo, então, recebendo esses 135 mil, isso em 2009, né, exigiu que quase todos vivessem em campos de refugiados, tá? Separados, tipo guetos, né? Os cristãos da Etiópia representam cerca de 60% da população. Os muçulmanos, 30%. E o restante pratica religiões tradicionais e outras que eles aderiram, tá? Agora, o IDH da Etiópia qual é? É considerado baixo, não muito baixo, mas baixo, 0,485, tá? E vou ficar por aqui. Beijos!